presidente do IBCCRIM, Dr. Sérgio Mazina Martins, é uma das maiores autoridades brasileiras na área criminal. Como juiz no Juizado da Infância e da Juventude da capital paulista, defende que os adolescentes não são os maiores responsáveis pela criminalidade e que o debate sobre a redução da maioridade penal é uma distorção. Presidente, por que o senhor defende que o debate sobre a redução da maioridade penal é uma distorção? Infelizmente, é uma daquelas falsas questões, né, sobre as quais nós tanto nos debruçamos e que, na verdade, não trazem em si a solução do problema. A solução do problema é, sem dúvida nenhuma, em primeiro lugar, nós temos que aprimorar nosso sistema público de educação. Né? Enquanto nós não fizermos isso, enquanto não tivermos um projeto de educação pública no Brasil que seja efetivamente levado a efeito por todas as esferas de governo, nós vamos ter um problema básico, que é o problema da violência e da criminalidade, pegando também as crianças e os adolescentes. E um projeto de fato, né? Um projeto efetivo, né? Que de fato envolva não só, como eu disse, todas as esferas de governo, mas a própria sociedade nesse projeto, né? Que ela aprenda a reclamar esse projeto dos seus governantes. Sim. E esse é um dos pontos mais importantes. É claro que ao lado desse nós temos muitos outros, como por exemplo, precisamos de um Estado mais organizado no controle da violência, no controle da criminalidade. E esse Estado mais organizado passa por um aprimoramento da polícia judiciária, um aprimoramento da polícia civil, Sim. coisa que nós estamos esquecendo muito no Brasil, e também um aprimoramento do sistema de justiça, do sistema judiciário, do Ministério Público, das defensorias públicas e, finalmente, na ponta derradeira desse processo, um aprimoramento do nosso sistema prisional também. Ou seja, o sistema como um todo. O sistema como um todo. Esse é o verdadeiro debate. Não adianta nós queremos fórmulas mágicas. Bom, vamos reduzir a criminalidade reduzindo a menoridade penal. Como se isso fosse automaticamente ou milagrosamente resolver o problema, coisa que não irá acontecer. Pois é, mas o Ministério Público diz que o Judiciário tem aplicado medidas leves para adolescentes perigosos. É verdade? Alguns promotores de justiça assim mencionam, assim dizem, né? No entanto, temos que recordar sempre, medida leve é aquela que o outro suporta. Né? Aquela que nós suportamos nunca é uma medida leve, é uma medida sempre pesada demais, por maior que tenha sido a nossa falta. Então é preciso tomar cuidado com esse tipo de crítica. Né? Ora, não se trata de aplicar medida leve ou pesada em vista de um crime. Né? Trata-se, sim, de resolver problemas. E para resolver problemas, às vezes nós precisamos aplicar algumas medidas de privação de liberdade a adolescentes. Não em vista do tamanho do crime. Né? Não se trata aqui de fazer uma tabela, matou, tem que ficar tantos anos privado de liberdade. Mas sim, matou, ou roubou, ou cometeu qualquer outro crime, eventualmente haverá necessidade de privação de liberdade em desfavor desse adolescente. Doutor Mazina, a nova lei antidrogas estabelece penas mais severas para os traficantes e livra da cadeia os usuários. O senhor acha que nós podemos entender isso como um avanço legislativo? Foi um avanço legislativo, embora, evidentemente, ele também pudesse ter sido um pouco mais avançado, digamos assim. O avanço poderia ter sido um pouco mais avançado. Ter ido um pouco mais longe, né? Poderia ter ido um pouco mais longe. Mas também aqui nós temos que tomar muito cuidado com essa excessiva tendência que nós temos de tornar ideológicos os debates. Né? O que é necessário, eu acho que é muito importante que a sociedade volte a se recordar, não é só debater sobre como ela vai tratar traficantes ou usuários de drogas, mas, sobretudo, nós precisamos retomar uma campanha nacional de prevenção ao uso de drogas. Né? O senhor acha que está faltando campanha? Infelizmente está. Nós estamos relegando toda a questão das drogas, que é extremamente complexa, que envolve aí uma dimensão primordial de saúde pública. Nós estamos tratando toda essa questão das drogas apenas do ponto de vista policial repressivo. Né? Antes que a gente caia nos debates, isso precisa ser criminalizado ou descriminalizado, legalizado ou não legalizado, que é um debate no qual nós patinamos há décadas e não conseguimos sair dele. Né? Uma coisa nós temos que fazer, e eu acho que isso é um consenso
né? Precisamos, enquanto sociedade e também enquanto Estado, né, fazer campanhas mais amplas de prevenção ao uso das drogas. Nas escolas, junto à população em geral, usando os meios de comunicação. Isso é uma coisa que todos os governos podem fazer de imediato e devem fazer e, infelizmente, nós estamos esquecendo de fazer. Doutor, mas há uma equação difícil nesse ajuste de lei, digamos assim. Pois a lei determina que o juiz encaminhe o usuário para tratamentos. Só que nós não temos centros de recuperação suficientes para a demanda. Como, então, resolver essa equação? O que nós estamos insistindo muito, e o IBCCRIM tenta alertar também a sociedade, é que, no caso da dependência química, nós não estamos diante de um doente comum, né? Ao contrário, né? Todos nós que já lidamos com essa situação, eu próprio já lidei pessoalmente, eu fui tabagista durante 25 anos, todos nós sabemos que a pessoa que tem uma dependência química, ela não vai se curar como se fosse uma doença qualquer, né? No caso de você ter um problema de apêndice, por exemplo, você se interna, faz uma cirurgia, passa alguns dias no hospital e depois recebe alta e está resolvido, né? No caso do dependente químico, não é simplesmente interná-lo numa clínica, esperar algumas semanas, alguns meses, desinterná-lo e está tudo pronto, né? Há necessidade aí de uma modificação, uma transformação nessa dependência química. Talvez um acompanhamento. Esse prazer tem que ser transformado, que é obtido na substância química, ele tem que ser transformado num outro tipo de prazer, né? E isso envolve uma transformação tanto para o próprio indivíduo, como também para todos aqueles que o cercam. No caso, por exemplo, a sua família, os seus amigos, a comunidade em que ele vive, né? Somente assim é possível obter algum sucesso para enfrentamento dessa dependência, né? Então, não adianta simplesmente a lei determinar que clínicas sejam instaladas para tratamento dessa pessoa. É preciso mudar toda uma mentalidade que está causando essa dependência. Agora, falando bem claro, presidente, onde de fato está a causa maior da criminalidade? É difícil dizer a causa maior, né? Uma das maiores. Problemas grandes geralmente têm muitas causas, né? Isso torna os problemas como problemas complexos. No entanto, no que toca especificamente à criminalidade, nós do IBCCRIM insistimos desde a fundação do nosso instituto. A causa maior está na cultura da violência que nós vivemos, né? E que passa a ser reproduzida pelos indivíduos, às vezes até sem percepção de que estão reproduzindo algo, né, que é contrário a eles próprios, tá? Quer dizer, nós vivemos uma cultura de violência, uma cultura de exploração, uma cultura de desrespeito ao ser humano, né? E essa é a grande causa. É claro que, ao lado disso, nós temos muitas outras causas também, muitos outros fatores. Nós temos aí fatores de ordem social, fatores de ordem econômica e, sobretudo, fatores de ordem política, né? Um Estado que está desorganizado politicamente por conta de uma sociedade que está há 5 séculos desorganizada politicamente é um fator altamente criminógeno. Na verdade, nós sabemos que o caos mesmo está implantado no nosso sistema carcerário. Agora, a pergunta é simples. Trata-se de uma falha sistêmica? Ou seja, falha como um todo da justiça criminal? Também nessa questão? É uma falha geral, né? E também aqui nós não podemos dividir o Estado de um lado e sociedade de um outro, né? Quer dizer, o Estado que nós temos decorre da sociedade que nós também temos. Então nós temos uma falha geral que é nossa, não apenas do Estado, né? Quer dizer, uma percepção de que o aprisionamento vai resolver o problema de criminalidade, vai resolver o problema de violência. E nós do IBCCRIM insistimos muito. A prisão não se presta para isso. No entanto, em razão dessa falsa percepção, o que acontece? Nós estamos usando abusivamente e sem critérios da solução prisional. Sim. Estamos aprisionando demais e, o que é pior, estamos aprisionando sem nenhum critério mais racional. Sim. Consequentemente, explode a nossa população prisional e, consequentemente, o nosso Estado, que já tem inúmeras deficiências, não tem mais condições de administrar essa situação prisional, essa população prisional, que hoje está na ordem de 500 mil de pessoas. Que loucura. Somente no Brasil. Que loucura. Presidente, agora, por exemplo, em Nova York, né? Lá
adotou-se a política da tolerância zero em relação à criminalidade. Foi uma medida que deu certo, né? Objetiva, dura, eficaz, enfim. Mas por que isso não é adotado aqui? O debate não é falso, mas ele é incompleto, né? O que aconteceu em Nova York foram várias coisas simultaneamente, várias políticas. Não foi só a política Não de é tolerância. somente a política da tolerância zero que tenha sido a fórmula mágica que Nova York tem encontrado para resolver o problema da criminalidade. Mas é essa ideia que passa, não é? Como foi apresentado aqui, né? Como foi apresentado para nós. Quer dizer, se você estuda toda a trajetória do que foi feito no estado de Nova York a respeito da questão da violência e do crime, você vai entender que inúmeras soluções, inclusive muitas que não têm absolutamente nada a ver com a tolerância zero, Sim. como, por exemplo, a aplicação de penas alternativas, a aplicação de justiça restaurativa, um fortalecimento da autoridade policial no seu bom sentido, no sentido da sua atuação dentro da legalidade, uma percepção da sociedade da importância e da dimensão do problema, né, que fizeram com que avanços fossem conquistados. Ao mesmo tempo, não podemos esquecer, né, Calcida, nós estamos falando de uma Nova York que passou por um período demorado junto com a sociedade americana de progresso econômico, né, que começa no governo Reagan, né, e de lá para cá, já são praticamente 30 anos, com exceção da crise que se abateu no ano passado, né, de crescimento econômico acelerado e de oferta de emprego, que evidentemente vai reduzir taxas de criminalidade. Podemos resumir dizendo que lá houve vontade política? Lá houve vontade política. Eu acho que você resumiu com muita síntese e muita capacidade de compreensão. De fato é isso. Houve uma vontade política de toda a sociedade de Nova York e também do Estado americano, que é tremendamente organizado, diga-se de passagem. Houve uma vontade política de resolver um problema. Pronto, conseguiram resolver o problema. Como diz o Obama, né? Yes, we can, né? Agora, presidente, só para encerrar esse nosso primeiro bloco, duas perguntinhas mais. Primeiro, o que o senhor achou dessa nova reforma do Código Penal? E também o IBCCRIM, se o senhor pudesse resumir o IBCCRIM. Eu acho que o telespectador gostaria de saber realmente o objetivo, o que faz o IBCCRIM, como ele atua. Então vamos começar pela melhor parte, que é a última. O IBCCRIM é uma sociedade... Se quiser abolir a pior, também esteja à vontade. O IBCCRIM é uma sociedade civil sem fins lucrativos, fundada em 1992, de âmbito nacional. Nós temos hoje 4.300 associados em todo o Brasil e observe-se o que nos deixa muito satisfeitos também. A maior parte desse quadro associativo é de fora do estado de São Paulo. Né? A função do IBCCRIM é investigar, debater, pesquisar, né, e divulgar as ciências criminais, sob dois compromissos muito importantes para nós, que de tão importantes estão até no nosso estatuto. Primeiro compromisso, a interdisciplinariedade. Quer dizer, nós entendemos que as ciências criminais, no plural, né, são importantes demais para serem debatidas apenas por um setor do pensamento. Não só, portanto, evidentemente, pelo setor do pensamento jurídico brasileiro, mas também pelas ciências sociais em geral, pela história, pela filosofia, enfim, por todos os setores da universidade que se preocupam com violência, criminalidade, aprisionamento, sistema de justiça, segurança pública e assim por diante. O segundo dos nossos compromissos é com o Estado democrático de direito e com a doutrina dos direitos humanos. Esse é um compromisso que nós tentamos realizar em tudo que nós fazemos. Com relação às reformas legais, né, tanto a reformas que nós estamos assistindo no Código Penal e também no Código de Processo Penal, nós acompanhamos isso desde a nossa fundação. Né? Uma das funções do IBCCRIM é se prestar também a uma consultoria pública, né, e enriquecer o debate, tentar levar esse debate à sociedade brasileira. Né? Até porque são os estudiosos, né? Exatamente. E essa é a função da universidade, né, que o IBCCRIM, digamos assim, toma emprestado para ele. Infelizmente, nós estamos fazendo leis de modo muito fácil, de modo muito rápido e sem o devido debate, sem levar em conta as consequências. Ora, se eu vou mudar a lei penal num determinado ponto, a primeira preocupação que eu tenho que ter enquanto político, enquanto governo, enquanto parlamentar e enquanto cidadão, a primeira preocupação que eu tenho que ter é, bom, qual é o resultado dessa modificação no meu sistema prisional?
Essa deveria ser uma política pública consequente em termos criminais, né? Nós não estamos fazendo isso. Nós estamos atirando de modo quase que raivoso em diversas direções, sem nenhuma consequência sobre o que essas leis novas vão causar à sociedade brasileira. Vestindo uns e desvestindo outros. Exatamente, né? Sem nenhuma percepção da dimensão, muitas vezes irreversível, né? Na consequência, né? De mudanças que eu estou fazendo dentro da legislação. Quando eu mudo uma lei, a consequência não vai ser dentro de um ano, a consequência vai ser dentro de 50 anos. Que é o pior, né? Né? Quer dizer, eu estou às vezes comprometendo o que vai acontecer com futuras gerações. Né? Então é necessário que a gente tenha um cuidado maior e abra um espaço maior de consulta à ciência, de consulta à universidade. Né? Nós temos bons pensadores, nós temos bons cientistas no Brasil e eles precisariam ser mais consultados também pela sociedade quando nós vamos fazer mudanças de lei. Não legislar ao sabor do vento, ao sabor da notícia mais imediata, sim, que é, infelizmente, o que nós estamos fazendo. Muito bem, doutor Mazina. Nós vamos interromper alguns instantes, você continue aí, que daqui a pouco estaremos de volta com o presidente do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, Sérgio Mazina Martins. Até já. Presidente, conte para nós, para quem lida direto com o crime assim, sobra tempo para o futebol? Infelizmente sobra. Né? Infelizmente sobra. Olha, pelo infelizmente, eu posso arriscar a perguntar qual é o time? O time é o Corinthians. Por isso, infelizmente. Na verdade, eu acho que as pessoas que moram em São Paulo, eu moro e vivo em São Paulo, não sou de São Paulo, sou de Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, né? Mas cheguei aqui com 17 anos para fazer a faculdade e fiquei. Né? Me apaixonei por essa cidade, por esse povo. E eu acho que as pessoas que moram em São Paulo, elas têm... há dois tipos de pessoas. Né? Umas que são corintianas, que é o meu caso. O segundo grupo é aquelas que não sabem ainda que são corintianas. Não sabem o que dizem. Não têm ainda consciência dessa realidade. E ainda não se conscientizaram. Mas um dia vão se conscientizar. De volta com o presidente do IBCCRIM, Dr. Sérgio Mazina Martins. Agora, na sua opinião, o que funciona melhor? Regime aberto ou monitoramento à distância? O monitoramento eletrônico, né? Monitoramento à distância, na verdade é uma medida um pouco espetacular demais, com poucos resultados ou praticamente nenhum resultado. Né? Vai ter um efeito espetacular, as emissoras de televisão vão filmar os primeiros casos, os primeiros indivíduos que saem com equipamento de monitoramento, mas o efeito prático, o efeito concreto que vai ter vai ser mínimo. O indivíduo que quiser fugir, ele vai se livrar daquele equipamento e vai fugir da mesma forma que foge hoje. Né? E se tiver algum sentido de ironia, vai até colocar aquele equipamento num cachorro e nós vamos ter a polícia atrás de um cachorro procurando o cachorro pela cidade. Como é que pode, né? Quer dizer, o efeito prático desse monitoramento vai ser muito pequeno, praticamente nenhum. O custo vai ser extremamente alto, o equipamento é caro, né? E nós não vamos resolver nenhum tipo de problema que nós temos hoje com monitoramento eletrônico. Regime aberto é sim uma medida interessante, quer dizer, aprisionamento, graus de aprisionamento são medidas interessantes adotadas no mundo inteiro. É quase que educativo, né? Exatamente, quer dizer, você tem um aprisionamento mais severo, onde você controla mais o dia a dia, o minuto a minuto do indivíduo, que é o regime fechado. Você tem um aprisionamento intermediário, o regime semiaberto, onde você dá a esse indivíduo possibilidade de experiência de socialização, mas também ainda assim sob controle, e você tem um regime aberto. Isso é uma coisa que é adotada também no mundo inteiro e é uma coisa salutar, inclusive, para nós.
Doutor Sérgio Mazina Martins, já falamos sério demais hoje aqui nesse programa, hein? Direto. Agora, vamos descontrair um pouquinho. O senhor disse que fazer história nem sempre é inventar lições. Comente isso. Na verdade, nós temos que procurar sempre, né, aprender com a história, né? Não tentar inventar soluções, como eu disse aqui várias vezes hoje, mágicas, mirabolantes, que vão resolver de uma hora para outra todos os nossos problemas. Vamos mudar a lei, vamos fazer a pena de morte, vamos admitir o rebaixamento da idade penal, vamos prender mais. Essas são soluções, né, que nós encaminhamos muitas vezes sem consultar. Elas já foram aplicadas em outros países, já foram aplicadas no Brasil em outras épocas. Pode ser paliativas, Quais né? foram os resultados? Né? Os resultados foram pífios. Né? Foram contraproducentes. Então, nós precisamos consultar um pouco mais, né, as experiências não só brasileiras, mas também de outros lugares, de outras nações, de outros povos. Né? Porque muitas vezes aquilo que nós tentamos inventar aqui, pensando que é alguma coisa original, não é nada de original e não funcionou por tal ou qual razão. Mas o senhor diz mais. A ninguém, absolutamente a ninguém, é dado pensar e criar sozinho. O pensamento não simplesmente reclama, ele é, de fato, a própria alteridade. Continue comentando, doutor. Na verdade, não sou eu quem disse, ou melhor, eu disse isso, mas na verdade eu disse isso em razão de uma experiência minha, que é a experiência do IBCCRIM. Né? O Instituto Brasileiro de Ciências Criminais é basicamente essa mesma lição, o pensar coletivamente, o pensar junto. Né? Eu mencionava aqui o nosso compromisso com a interdisciplinariedade, quer dizer, nós queremos pensar, no caso, tenho da formação da área do direito, mas nós queremos pensar com todos os cientistas, nós queremos pensar com todos os pensadores, né? Nós queremos pensar com a própria sociedade. Essa é a grande lição do IBCCRIM, né? Que não é dado você descobrir verdade sozinho, você tem que estar junto para descobrir as verdades. Né? Não existe verdade que seja produzida apenas por um indivíduo. Né? Todas as verdades são produzidas por um tempo. Todas as verdades são produzidas por um povo. Né? E essa é a grande lição que eu, felizmente, na minha vida, pude aprender com o IBCCRIM, e essa é a lição que eu pretendo um dia deixar para o meu próprio filho. Pois bem, doutor Mazina, agora, qual é a verdadeira sequela emocional daquele que, como o senhor, passou a maior parte da vida convivendo com a repressão ao crime? Eu acho que há duas coisas, né? Duas coisas que, para nós que trabalhamos no sistema criminal de justiça, são talvez importantes ou são talvez interessantes. A primeira é esse eterno questionamento de onde vem a violência. Né? De onde vem, se nós fôssemos aí dar um sentido moral, religioso, de onde vem essa maldade. Né? E esse é um questionamento que todos os dias nós nos fazemos. Quando nós nos deparamos com um caso maior de violência, com um caso maior de dor, de aflição, nós nos perguntamos de onde vem isso. Né? Como é possível que um ser humano faça isso com o outro? Né? E esse espanto que nós temos, talvez, em constatar que, quem sabe, essa violência esteja em algum lugar dentro de nós. Né? E nós temos que descobrir isso e temos que perceber isso. Né? Aquele indivíduo que manifestou essa violência dentro de um crime, dentro de uma agressão, talvez ele tenha manifestado alguma coisa que esteja dentro de todos nós. Isso é extremamente preocupante. Né? Se nós todos, como diz a tradição, somos irmãos, então nós todos dividimos a mesma humanidade. Né? E talvez essa violência esteja muito aí dentro de nós, em algum canto, escondida. Né? E isso nos preocupa, isso sempre nos entristece muito. Mas, em segundo lugar, também, no sentido positivo, né? Lidar com tudo isso aumenta mais a ideia de tolerância. Né? A ideia de que nós precisamos ser tolerantes um pouco com os nossos irmãos, que nós precisamos ser um pouco tolerantes mais com o outro. Né? Nós geralmente somos tolerantes conosco e pouco com o outro. Né? Há sim uma necessidade, quando você trabalha, quando essa é a sua profissão, quando esse é o seu dia a dia, a obra que você faz na sua vida, né? Há sim uma necessidade de inverter um pouquinho, pelo menos um pouquinho, dessa equação. Né? Ser um pouco mais exigente conosco mesmo e um pouco mais tolerante com o outro. Né?
E trabalhar com o sistema de justiça criminal é sempre uma experiência rica